Glória a Deus. Gente, pode sentar. Que diremos, pois, se os senhores já trouxeram as palavras da vida eterna, né? Eu vou ser sincero a vocês, minha vontade era de correr, pegar o primeiro voo antes de chegar essa hora aqui, porque o que é que eu posso falar depois de um dia como esse? Depois de a gente começar o dia ouvindo o pastor Frederico contando a história dessa região aqui dos Balcãs, algo que a gente começou a entender só de forma histórica e cultural, mas depois a gente viu a importância que tem entendermos aquilo para entendermos o espiritual. Depois fomos para, eu até anotei aqui a sequência, porque ficar por último negócio não é fácil não, viu? E eu pensei que o pastor Marco era meu amigo, rapaz. Gente do céu, né? Aí depois do pastor Frederico, eu matei a saudade de ouvir a palavra do apóstolo Túlio, que junto com a apóstola Cláudia, eu era apenas um líder de célula. E eu os via ministrar nos congressos no Brasil, Manaus, Porto Seguro. E hoje eu estava matando aqui a saudade, né? Deus entregou muita sabedoria para esse casal, o pastor Marcos e a pastora Letícia. E eles têm abençoado muito o Brasil. E hoje eu fui presenteado aqui de poder estar ouvindo novamente a eles. Eu diria que eu sou hoje aqui um privilegiado, o menor da casa de Davi, porque quando eu ouço os testemunhos aqui, né, tem 30 anos de ministério, outro 20, outros lá vai 50. O homem está aqui no leste europeu mais tempo do que eu tenho de ser pastor, né? Eu me sinto como um pato. Sabe o que é se sentir como um pato? Porque o pato, ele é uma ave, juntamente com a galinha, juntamente com a águia. Só que a águia, nenhuma ave voa na altura da águia. E a galinha corre muito mais que o pato. O pato é uma ave, mas não corre igual a galinha, voa igual a águia. Eu sou o pato aqui hoje, né? Eu sou o pato, né? Tomara que Deus possa usar o pato para trazer algo para vocês aqui hoje, né? Depois ouvimos aqui o pastor Raulison, que ia perguntando se a gente conhecia aquele povo. Eu nunca ouvi falar, amigo, naqueles caras. O cara que inventou a colheitadeira, eu nem lembro mais o nome do cara, né? Eu sei falar de Pedro, João e Tiago no barquinho, irmão, né? Eu vou falar da colheita. Mas vamos lá, né? E lá vai a gente aprendendo aí com o pastor Alisson. Cosmovisão, né? que mergulho na cosmovisão. Depois, para acabar, porque lá na Bahia a gente diz que não basta meter a peixeira, tem que meter a peixeira e rodar. Aí me bota o psicólogo Eduardo aqui, né? Porque todo mundo já tinha enfiado a peixeira, ele agora veio e rodou a peixeira, né? O negócio não é fácil não, amigo, né? E depois ainda usa o esloveno para ensinar a gente a importância de ofertar. Então, tá de brincadeira, né, amigo? E aí sobra para mim aqui no final, para encerrar essa noite maravilhosa. Mas pastor Marcos e pastora Letícia, é um privilégio estar com vocês, né? Quando eu estive na Eslovênia, deixa eu esclarecer, né? Para não parecer que eu estive aqui e fui mal educado. É porque eu fui ministrar numa conferência na Itália. E era naquela região ali de Ravenna, Veneza, Udine, Trieste. E ali eu estava próximo da fronteira com a Eslovênia.
e a Áustria. E aí eu aproveitei, aluguei um carro e subi com minha esposa. A gente foi para um hotel ali nas montanhas ali da Eslovênia, por ali. Era época inverno, tinha uma nevezinha lá, negócio, né, né? E aí depois fomos até a Áustria e depois voltamos para a Itália para ir embora, né? Foi por isso que, né, foi lá do outro lado, né? Por isso que eu não vim aqui. Glória a Deus. Meu nome é Maurício. Eu sou pastor por chamado, apóstolo por missão. Sou casado com Josane, que é pastora junto comigo. O ano que vem nós fazemos bodas de prata, 25 anos de casado. Tenho 3 filhos. Tenho a Amanda, que já é casada, e tenho 2 que ainda moram conosco, que é a Malu e o Maurício Júnior, que veio me acompanhando. A Malu está no último ano da faculdade de medicina e o Maurício Júnior está no penúltimo da faculdade de medicina. E os 2 já entenderam que a medicina para eles é só um propósito para servir a Deus, né? A minha filha já fala que quer ir para o Médicos Sem Fronteiras, né? Voltou agora de uma missão num barco hospital, que foram 30 ou 45 dias que ela ficou. 35 dias, 15 dias, pensei que tinha sido mais tempo. 15 dias dentro de um barco pelo rio Tapajós e o rio Amazonas, um barco hospital, juntamente com outros 50 estudantes de medicina e mais uns 15 médicos e mais uns 15 enfermeiros. Meus filhos, eles entenderam a importância do campo missionário. Maurício Júnior agora em janeiro está indo ficar 30 dias no sertão do Cariri, do Nordeste, numa missão de uma igreja presbiteriana de São Paulo, que acontece todo ano. E assim a gente tem ensinado aos nossos filhos, e muita coisa porque a gente não teve a oportunidade de ser ensinado, né? Eu venho, como muitos aqui, de uma família desestruturada, né? Meu pai, juntamente com... eu esqueci de falar do Escopel, gente. Eu ia contar agora, porque ele contou algo que aconteceu na família dele, que aconteceu na minha também, né? E Deus deu muita sabedoria a esse homem, né? Eu não conhecia, e privilégio poder... prazer, viu, Escopel? Muito prazer, e aprendi muito hoje aqui contigo. E aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com o Escopel. Meu pai também abandonou a nossa família para uma aventura de um novo relacionamento. E eu e meu irmão tinha 9 anos e eu tinha 11. Nós somos 2. Meu irmão também é médico. E minha mãe nos criou, né? Então a gente não teve essa estrutura da presença do pai, da figura paterna. Então eu tive que aprender muita coisa na minha vida. E tudo na minha vida foi muito rápido, né? Eu passei na universidade, na primeira universidade que eu fiz, eu passei no vestibular aos 16 anos. Aos 20 anos eu já estava formado, aos 15 eu comecei a trabalhar. Aos 21, aos 20 eu saí da Bahia para ir trabalhar na empresa que eu trabalhava em São Paulo. Fiquei 6 meses, fui para uma feira no AMB, conheci o sistema de franquias. E aos 21 eu abri a minha primeira empresa, que foi uma franquia que estava começando no Brasil, chamado Casa do Pão de Queijo. Tem nos aeroportos, nos shopping centers, deve ter umas 500 lojas pelo Brasil. E eu abri a primeira lá na Bahia, pedi as contas, e aos 21 anos eu me tornei um empresário iniciante. E eu não sabia que aquilo ali, a coisa ia tomar uma proporção que tomou. E, como disse, tudo na minha vida foi muito rápido, né? E abri a primeira empresa, logo em seguida abri a segunda loja, depois a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. E eu estava com 120 funcionários, 7 lojas funcionando no estado da Bahia e Sergipe, quando eu tive a minha experiência com Deus. Eu tenho 51 anos de idade e me converti aos 30. Então eu tenho só 21 anos de conversão, 14 anos de ministério. Mas tudo na minha vida foi muito rápido. Logo depois que me converti, a igreja era uma igreja em células, e logo depois que eu fui para o encontro com Deus, eu abri uma célula na minha casa. E o primeiro dia da célula na minha casa tinham 53 pessoas na minha casa.
E assim nós começamos a primeira célula. Mas o que aconteceu foi que na segunda semana das 50 só tinha 30. Na outra semana dos 30 só tinha 10. Porque os amigos estavam indo dar uma curiosidade. Porque eu fui resgatado do fundo do poço da lama que a Bahia, Frederico conhece bem, poderia oferecer. Eu coordenava o carnaval em Salvador. Eu tinha uma sociedade com uma banda chamada Chiclete com Banana. E eu viajava o Brasil coordenando os blocos de carnaval. Acho que o pessoal que está ouvindo aí, a tradução não vai entender muito a partir de agora. Né? Entender o que é chiclete com banana é um problema, né? Só quem é de lá para saber a bagunça que é esse negócio. Mas é carnaval. A festa literalmente do pecado, é de lá que eu vim. E nesse meio, o que ele podia proporcionar para a minha vida, ele proporcionou dinheiro. Ganhei muito dinheiro com as festas, com shows que eu fazia de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Timbalada e o que você imaginar das bandas lá da Bahia. Mas me proporcionou também outras coisas. Me proporcionou, junto com dinheiro, me proporcionou o adultério, me proporcionou conhecer as drogas, me proporcionou o consumo de álcool, me proporcionou a prostituição, me proporcionou a briga, a confusão, polícia, delegacia. Você está diante aqui de um milagre de Deus. Eu andava com uma pistola na minha cintura, eu andava com um revólver 38 cano curto por debaixo da calça aqui no coldre e uma escopeta calibre 12 na mala do meu carro. E eu tinha porte de todas as minhas armas, então eu andava armado. Só que andava armado e andava nas festas, bebendo, cheirando, brigando. Então, hoje eu poderia ser um pastor, mas poderia ter um processo por homicídio, por ter matado alguém, ou ter morrido. E falta de oportunidade não foi porque já dei tiro, já tomei tiro, mas Deus me guardou porque Ele tinha um propósito maior na minha vida. E assim é o resumo da minha história. 14 anos atrás, agora em janeiro vai fazer, dia 10 de janeiro de 2010, nós iniciamos um ministério através de uma célula. Nós tínhamos uma célula numa cidade junto de Salvador, fica 20 minutos, chamado Camaçari. E essa célula, ela já tinha 28 pessoas. E aí o nosso pastor disse assim, essa célula tem que virar uma igreja. Aí eu falei, amém. Ele não, mas você vai ser o pastor. Né? E minha reação na hora foi abaixar a cabeça e por dentro dizer, está repreendido em nome de Jesus. Porque eu não queria ser pastor, porque eu queria ser empresário. Porque todo pastor que eu conhecia murmurava, dizia que não aguentava mais. Eu não aguento mais esse negócio de ser pastor. É um povo ingrato, um povo que a gente restaura a vida financeira, restaura o casamento, depois vira as costas, larga a igreja. Todo pastor que eu conhecia eram pastores feridos, eram pastores traumatizados com a igreja como instituição. Então isso não gerava em mim um desejo de me tornar um pastor. Eu sabia que eu ia ser crente, porque eu sabia que se eu voltasse a fazer o que eu fazia, eu ia morrer. Ia perder minha família, ia perder meu casamento. E eu não queria reproduzir aquilo que eu vivi como criança. Foi isso que me levou a me converter. Eu não queria que os meus filhos... Júnior minha esposa estava gestante dele e a irmã dele mais velha era um bebê de colo. Júnior tem 21 anos. E eu não queria que os meus filhos passassem pelo que eu passei. Vendo minha mãe chorando toda noite, toda madrugada. Vendo minha mãe falar mal do meu pai para a gente. Desfigurando a figura paterna para nós. Eu falei, não, meus filhos não podem viver isso. E isso foi que me levou para Jesus. Eu fui pela dor. Acho que como todo mundo vai, essa coisa de vai pelo amor, vai pela dor, é a maior mentira que existe. Isso é mentira do diabo. Todo mundo vai pela dor. O problema é que o que é dor para mim pode não ser para você. Mas todo mundo vai pela dor. Vai por algum sentimento. E assim eu fui. E aí nós iniciamos essa igreja com 28 pessoas. Eu fui consagrado pastor
E no domingo seguinte tinha que ter culto, porque agora eu era pastor e eu tinha 28 ovelhas, só que a gente não tinha igreja. Me consagraram pastor e não me deram igreja. Eu tinha uma célula. Eu tinha uma célula, não tinha um templo para cultuar no domingo seguinte. Eu fui consagrado num domingo, no outro domingo tinha que ter o culto. Falei, e agora? Fazer aonde? Aí nós fomos para um salão de hotel como esse, estava me lembrando aqui. Alugamos um salãozinho lá que cabia 80 cadeiras. Para a gente era uma catedral, porque nós éramos 28 pessoas, né? E cabia 80 cadeiras, então não ocupava nem a metade, né? E era uma bênção, né? Como a gente estava começando, a gente não tinha púlpito, a gente não tinha som. Aí eu fui lá na Praça da Sé, né? Onde vem lá, comprei um púlpito, comprei uma caixa de som, joguei em cima da caminhonete. Aí chegava na porta do hotel, montava a igreja e depois desmontava a igreja para devolver a chave para o hotel. E assim ficamos alguns meses. Mas aí o que é que aconteceu? O Espírito Santo começou a soprar vidas para aquele lugar. E aquelas 80 cadeiras em 6 meses já estavam todas ocupadas. Chegou a hora de sair do hotel. Nós então resolvemos, agora vamos ser igreja mesmo. O negócio agora vai ser sério. Aí alugamos um espaço, um salão lá na cidade que cabiam 200 cadeiras. Mas nós só éramos 80. E aí eu lembro que tem um discípulo que ele disse assim: pastor, já fui lá, já medi, cabe 80 cadeiras sem braço. Eu falei, então compra as 200 cadeiras. Ele, não, mas nós somos 80. Eu falei, mas compra as 200. Compra as 200. E naquela época a gente era mais crente, viu, apóstolo? A gente era mais crente. E aí ocupava as 80, ficava 120 vazia, a gente toma-lhe óleo nas cadeiras, né? Profetizava na cadeira, né? A gente era mais crente, era mais doido no negócio, né? Depois a gente vai relaxando, vai desviando. E aí lá vai a gente. Ungimos as cadeiras e não é que deu certo? O povo começou a chegar, amigo. E aí as 200 cadeiras estavam lotadas. E eu achando aquilo o máximo, que chegava gente para o culto e não tinha como entrar. Eu achava aquilo, rapaz, lotou, que teve gente que não entrou, né? E aí nesse embalo nós compramos um terreno que era quase na frente do templo que a gente estava. É um terreno de 3.000 metros quadrados, 2.900 metros quadrados. Só que era muito mato lá, e deixou lá o terreno, porque nós éramos 200 pessoas, como é que vai para um terreno de 3.000 metros? Aí era loucura demais, aí tinha que amarrar, botar a camisa de força e levar para o Juliano Moreira. Gente, eu não estou aliviando com a tradutora, né? Porque entender o que é Juliano Moreira, o que é... Eu esqueço, minha irmã me perdoe. Eu esqueço que está tendo tradução, né? Não estou aliviando no vocabulário. Ela está igual a mim, eu estava contando aqui, ó. Eu já vivi um dia de tradutor. Eu estava em Israel. E aí era uma conferência que a pastora Letícia sempre ia, que era o City lá. E aí tinha mais ou menos umas 5 línguas de tradução e tinha as cabinezinhas para tradução. E aí chegou a hora de começar, e o apóstolo René Terra Nova estava lá, e o que ia traduzir em espanhol não tinha chegado ainda. Aí o apóstolo disse assim: rapaz, tu não manja espanhol não? Eu falei, claro, pastor é metido a saber de tudo, né? Claro, não é? E o meu espanhol eu chamo Coca-Cola de Coela, né? E aí entrei naquela cabinezinha lá, botei o fone, me senti o tradutor, né? E aí o apóstolo René começou a metralhar de lá. E aí eu descobri que eu não sabia metade do vocabulário. Mas aí, gente, o Espírito Santo é fiel. Sabe o que é que o Espírito Santo me disse? Vai orando em línguas. Aí quando ele largava de lá, eu não sabia, dizia Xecarabalabachuriada, recebe aí. E os peruanos, bolivianos diziam. Aí eu dizia, o negócio está dando certo, né? Tomara que o tradutor não chegue, né? Porque eu fui e deu certo o negócio, né? Foi em língua mesmo, né? E o povo recebeu, não sei o que, mas recebeu lá, né? Vamos lá, gente. Começamos aí passamos para o terreno.
Chegamos nesse terreno, eu tenho umas fotos, eu devo até colocado as fotos. A igreja não tinha parede, não tinha teto. Era uma igreja muito engraçada, né? Não tinha teto, não tinha parede, não tinha nada. Mas tinha o povo, né? Porque quando a gente passou para o terreno, as pessoas que voltavam do culto, agora tinha vaga sobrando. Então os 200 virou 300, virou 400, e aí foi 500, né? E aí, aos poucos a gente foi subindo as paredes, botou o galpão. Resumo da história, para a gente ir para a palavra, senão eu vou ficar contando caso aqui até vai virar vigília o negócio. A gente vai emendar com o culto da igreja amanhã de manhã. 14 anos se passaram. Hoje, além da igreja, essa que é a sede, onde hoje nós temos uma capacidade de 1.200 cadeiras. Hoje eu cuido de mais 20 igrejas na região metropolitana de Salvador. São hoje mais ou menos quase 500 células ao total e cerca de 5.000 discípulos em todas as igrejas. Então esse é o resumo do que Deus fez. Como eu disse no início, tudo na minha vida foi muito rápido. Só que teve um detalhe. Quando eu fui consagrado pastor, o Espírito Santo me disse assim: olha, eu te prosperei, ainda ímpio, para que um dia você venha me servir. Venda tudo, porque agora eu te quero só no reino. Eu conversei com minha esposa. Ela obviamente me disse: você tem certeza que foi dela? Eu disse: foi. E aí vendi tudo, vendi todas as franquias. E aí peguei todos os valores e montei uma patrimonial. Comprei tudo de apartamento, sala comercial, quarto de hotel. E hoje eu vivo da renda dos aluguéis. E fico por aí falando de Jesus. Agora eu estou na Eslovênia, né? E fico por aí falando de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como apóstolo, eu cuido também de 3 missões. Eu cuido de uma missão no Haiti, onde nós temos uma creche escola, numa cidade chamada Uanaminte. Fica já quase na fronteira com a República Dominicana. E lá são cerca de 800 crianças que entram pela manhã, recebem um café, almoçam e no final do dia tomam uma sopa, um pão e vão para casa. E tem fila de espera, porque as escolas públicas no Haiti não dão alimentação. Então, na verdade, as crianças vão para lá por causa da comida. Só que é uma escola por princípios bíblicos. Eu não sei se vocês sabem, mas no Haiti, a religião oficial do Haiti pela Constituição é o voodoo. Então é uma guerra muito grande. Então hoje, através dessa creche escola, hoje crianças já se tornaram adolescentes e alguns hoje se tornaram missionários, presbíteros, diáconos, obreiros, pastores. Tudo em função desse projeto que foi implantado por uma pastora americana do Arkansas, que casou com um pastor peruano. Se conheceram na época do terremoto lá em 2007, 2008. E ele ganhou cidadania americana e eles aí foram para os Estados Unidos. O peruanozinho se achando agora americano. Mas quando chegou lá, o Espírito Santo incomodou. Disse: o lugar de vocês não é aqui. O lugar de vocês é onde eu fiz vocês se conhecerem. E eles voltaram para ti e começaram esse trabalho. Tem uma segunda missão que eu participo, que é na Índia. É uma missão que é coordenada por um apóstolo lá de Houston, no Texas. Um amigo meu, apóstolo Gustavo. Ele era sargento do exército em São Paulo. E a esposa começou a ter sonhos, visões sobre a Índia. E dizia para ele todo dia: nós temos que ir para a Índia, nós temos que ir para a Índia. Ele dizia: como é que eu vou? Eu sou militar, eu estou aqui no exército, eu vou ser desertor. Mas a mulher já sabe como é, né? Quando ela aperta a mente da gente. Ele decidiu ser desertor, né? E aí pediu baixa no exército e aí foram para a Índia. Chegando lá, eles iniciaram um trabalho numa cidade chamada Varanasi, que fica já perto do Nepal, onde tem aquele rio Ganges. E eu estive lá antes da pandemia, e é realmente
algo que nos impacta, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, e a gente precisa entender que tem algumas questões em algumas nações, e aqui eu estou diante de muitos missionários que sabem melhor do que eu isso. Tem questões que são culturais, e que para aquele povo tudo é muito normal, tudo é natural. Então lá na Índia, você vender a sua filha para poder se casar com líderes nas aldeias, que podem ter 10, 15 esposas, e antes vendia-se as meninas, só poderiam vender depois que as meninas tivessem a primeira menstruação. Hoje em dia já tem meninas de 9 anos, de 8 anos, de 10 anos sendo vendidas para se tornarem esposas. O que é que acontece depois com esse perfil de compra? É que essas meninas, quando estão com 15 anos, 16 anos, elas já têm 2 filhos, 3 filhos, e eles expulsam das suas casas, e eles renovam a frota de esposas. E o que é que acontece com essas meninas? Elas vão morar na rua, porque a família que vendeu não quer de volta, e quem comprou expulsou. Qual é o projeto? O projeto é um abrigo que acolhe essas meninas que estão morando nas ruas. Hoje já são cerca de 50 meninas que estão nesse abrigo lá em Varanasi. Tem um outro perfil também na Índia, que são as meninas que são vendidas para os centros de prostituição em Nova Delhi, na capital. Que também o centro de prostituição, né, o empresário lá, eles também, depois de algum tempo, eles também dispensam. E elas também não têm para onde ir, não tem nenhum tipo de indenização. Elas foram compradas, né? São escravas. Então também vão morar na rua. Então essas meninas também são acolhidas. E eu tenho uma terceira missão que fica na África, em Moçambique, que foi a última missão que eu fui, um pouquinho antes da pandemia. Que essa missão eu conheci através de um amigo meu, que é engenheiro e é pastor. E ele foi transferido pela ele trabalha na Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, trabalhava lá em Minas. E a Vale tem uma base lá em Moçambique, que trabalha com extração de carvão. E é uma área que ele tem especialização, então transferiram ele para lá. E lá ele começou a desenvolver um trabalho que é ligado inclusive à Igreja Católica. É um abrigo de idosos negros que eram escravos. E aquilo me espantou, porque falar de escravidão no Brasil é algo que a gente aprende na 4ª série primária, sobre Princesa Isabel, Lei Áurea, né, a abolição da escravatura, mas isso é Brasil. Então, na África tem lugares como essa cidade, que é uma cidade chamada Tete, que fica já quase na fronteira entre o Malawi e a Tanzânia, onde negros escravizam negros. E aqueles negros, quando alcançam assim 70 anos, 80 anos, que já não produzem mais, eles são simplesmente expulsos das terras dos seus donos. E não tem para onde ir. Então esse projeto, eles acolhem os negros. Tem senhores e senhoras lá de 100 anos, com tuberculose, com várias doenças. Tem uma senhora, depois alguém for lá no meu Instagram vai ver, lá a Missão África, lá nos destaques. Tem uma senhora que ela não consegue mais andar, ela ficou corcunda, assim, encurvada, porque trabalhar na colheita, né, na agricultura, nessa posição muito tempo, então ela não consegue mais fazer isso. Ela anda assim com a bengalinha assim, e ela já tem uns 90 anos. Então é cada história assim absurda. Então Deus tem me levado também para esses lugares para poder ajudar esses projetos. E eu digo a vocês, tem muita coisa para a gente fazer. A seara é grande e os ceifeiros continuam poucos. Mas eu sei que daqui dessa conferência sairão muitos ceifeiros. A Eslovênia será um celeiro de lançamento, uma plataforma de lançamento. Eu sinto isso no coração dos pastores aqui, Marcos e Letícia, que eles têm preparado a igreja aqui como uma grande plataforma de lançamento. E que nós possamos ser ajudadores desse grande projeto. Mas eu quero compartilhar uma palavra, senão chega a hora e corta o meu microfone aqui. Mas vamos lá. Nós estamos com uma conferência
que o tema é equipando os santos de Deus. E quando fala em equipar os santos, a gente primeiro não pode deixar de falar sobre santos, sobre santidade. E a palavra santidade dentro da raiz hebraica, toda vez que a Bíblia fala de santidade, a palavra no hebraico que nós vamos encontrar é a palavra separado. Então ser santo é você ser separado. Então viver em santidade significa você ser separado de tudo aquilo que lhe rodeia, de tudo aquilo que fere, aquilo que você crê, aquilo que a sua fé lhe condiciona. Então é decidir ser separado. Isso é ser santo. E nós estamos falando de equipando os santos de Deus. E eu queria contar uma breve história de um homem chamado Sansão. E tem um texto que começa a falar dele, que está lá em Juízes capítulo de número 13. Eu vou tentar passar aqui rápido. Vamos ver se chega aí. Não é esse texto. Aí, não, também não é isso, né? Esse é só meu nome aí. Aí pronto. Juízes capítulo 13, de 1 a 5, diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorar, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Então, Juízes capítulo 13 está narrando a história de um homem chamado Sansão. Que momento que Israel vivia aí agora, em Juízes capítulo 13? O povo de Israel voltou a se comportar ferindo a Deus, ferindo os princípios de Deus de Israel. E por isso, diz o texto, Deus agora entrega o povo de Israel por 40 anos na mão dos filisteus. Então o povo hebreu não foi parar por 40 anos na mão dos filisteus de graça. Eles foram parar porque Deus, Ele é justo. E hoje se prega muito sobre o Deus do amor, do Deus da graça, do Deus da vitória, mas ninguém quer pregar do Deus da justiça. Porque pregar sobre o Deus da justiça não dá ibope, não é? Todo mundo quer saber o que é que Deus vai lhe dar, o que é que você vai receber. Mas quando fala das punições de Deus, ninguém quer ouvir falar do Deus da justiça. E aqui nós estamos ouvindo o que o Deus da justiça fez com o próprio povo de Israel. E o texto diz que o anjo de Deus então aparece à esposa de um homem, que o nome dele está ali no versículo 2, o nome dele é Manoá, que tinha uma mulher que era estéril, e que até então ela não podia ter filho, mas Deus diz agora que vai dar um filho. Diga glória a Deus. Só que Deus condiciona. Deus diz: ó, eu vou lhe dar, mas o seu filho vai ser nazireu, vai ser separado, vai ser santo, desde o seu ventre. Deus está dizendo que a consagração daquela criança, que seria Sansão, seria desde o ventre. E esse voto é estabelecido. Então, ser um nazireu tinha algumas restrições. O texto já fala de algumas aí. São mais do que isso, mas o texto já fala que não poderia comer aquilo que o judeu considera, né, animais imundos.
não poderia beber bebida fermentada, bebida forte, não poderia cortar os cabelos teriam que ser cabelos sem corte, e daí vai a história de Sansão em função dos cabelos. A promessa era que esse rapaz, que seria gerado nesse ventre chamado Sansão, Deus iria usar ele para libertar os israelitas depois de 40 anos das mãos dos filisteus. Mas ao lermos a história de Sansão, nós começamos a entender que Sansão, apesar de ter sido consagrado como santo, como separado, como nazireu, Sansão decidiu brincar com o pecado. E essa brincadeira de Sansão custou caro. Sansão era a resposta de Deus para a nação, um nazireu, mas agora ele começa a decidir andar pelas suas próprias rotas, e eu vou lhe mostrar no próximo texto. Sansão, a partir do capítulo 16, diz assim: e foi Sansão a Gaza. Sansão foi para onde, gente? Foi para onde? É comum essa palavra, né? Como diz o doutor Eduardo aqui, faz sentido? Né? Faz sentido Gaza para você? E Sansão foi a Gaza e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite puseram espias na porta da cidade, porém toda noite estiveram quietos, dizendo que até o dia amanhecesse iriam esperar para depois matá-lo. Porém Sansão deitou-se e à meia-noite se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-a sob os ombros, levou para cima do cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos, cada um de nós, 1.100 moedas de prata. Ou seja, os gazitas, sabendo que a fraqueza daquela mulher era dinheiro, Dalila, que já era uma prostituta, e nenhuma mulher se prostitui por amor à profissão, se prostitui vai ganhar dinheiro. Então ofereceu para ela o que ela mais gostava, dinheiro, e era cada um, imagine quantos gazitas não eram, cada um ia dar 1.100 moedas de prata para ela. E aqui agora, já para a gente ir para o encerramento, eu quero te falar sobre os 4 erros que aqueles que querem ser equipados para serem santos não podem cometer. Quais foram os 4 erros que alguém que era para ser santo foi preparado para isso, foi gerado para isso, por Deus e pelos pais, mas não foi a rota que escolheu? Quais foram os 4 erros que Sansão cometeu? Vamos lá? Os 4 erros de Sansão. Erro número 1 de Sansão: Sansão escolheu andar sozinho. Esse é um erro que jamais nós podemos cometer. Geralmente, pessoas que optam por estar sozinhas, elas são tendenciosas a fazerem algo errado. Porque desde o início, o homem não foi feito para andar só. Deus percebeu isso. Interessante que não foi Adão que disse: Deus, arruma uma mulher que o negócio está feio, né? Tô 0 a 0 aqui, tá brabo, né? Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz assim: e vendo Deus que o homem não poderia andar só, entregou a ele a mulher. Então, andar só nunca foi o projeto de Deus. Mas o tal do Sansão decidiu andar sozinho. A verdade
na história que a gente precisa sempre ter companhias para celebrarmos as vitórias e para também entendermos as derrotas. Pastor Marcos vem de um esporte que é o futebol, que é um esporte coletivo. E com certeza quem ama o futebol já ouviu alguma vez a frase dizendo assim que quando se ganha, ganha junto, quando perde, perde junto. Por mais que, no caso da carreira do pastor Marcos aqui, ele era um jogador que se destacava, era o cara que fazia o gol, era o cara que decidia a partida, mas muitas vezes ele não conseguiu fazer isso. Porque se conseguisse, tinha ganho a Champions League, né, irmão? Né? Então, quando não deu certo, a culpa foi dele porque ele não fez o gol? Ou a culpa foi do time? E quando ganhou, foi por causa dele ou foi por causa do time? Ele não tinha como cobrar o tiro de meta e levar essa bola. A bola chegou nele, por algum, né, por uma equipe. Então nós estamos falando de esporte que é coletivo. E a verdade é que nós precisamos um dos outros. Provérbios, capítulo 18, livro da sabedoria. Versículo 1, diz assim: quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Erro número 2 de Sansão. Meu produtor está... Não vou perturbar ele não, que ele é meu coligado, é baiano também. Então tá perto, a minha mulher tem que responder rápido, senão ela baixa aqui para lhe pegar. Erro 2. Sansão perdeu a capacidade de ouvir. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Você só pode obedecer aquilo que você ouve. Então Sansão, ele perdeu a capacidade de ouvir. Observe que os erros que mais doem no nosso peito são aqueles que nós fomos mais alertados. É quando você se arrepende de você ter errado, mas você lembra que alguém lhe disse: não faça desse jeito. Isso é o que mais dói. Quando você lembra que alguém lhe avisou e você, justamente o que você foi avisado, você não fez, mas agora é tarde. Tem pessoas que procuram o pastor para um aconselhamento, mas quando ouve do pastor um não, decidem desobedecer. E essas pessoas acabam colhendo as consequências da desobediência. Porque Deus continua o mesmo, Ele nos dá o livre-arbítrio. Você é livre para fazer o que você quer. Como muitos dizem, né? E uso o texto lá de Eclesiastes, de Filipenses, perdão, que diz que tudo posso naquele que me fortalece, né? Tem sempre que dizer assim: não, pastor, tudo eu posso. Só que aí esquece que é naquele que te fortalece. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Você é livre para as suas escolhas, mas será sempre refém das consequências da tua escolha. Então, Sansão, um dia lá no capítulo 14, ele diz ao pai que queria se casar com uma filisteia, que era Dalila, porque só ela que agradava a ele. E você conhece a história e sabe que o hebreu jamais poderia casar com a filisteia, porque eram inimigos. Como é que era uma desonra para a família, ia ser uma mancha naquela família, um hebreu casar com quem durante 40 anos escravizou aquele povo, maltratou aquele povo. E Sansão, mesmo ouvindo do pai, lá no capítulo 14, que ele não deveria fazer isso, ele assim fez. Terceiro erro de Sansão. Sansão, ele não se arrependia. O mesmo Deus que coloca, não era quem era, o mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. Esqueça o quem é que, tira o M. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. E quando eu falo de Sansão, eu lembro também de Saul.
Porque quem colocou Saul no trono? Deus. O povo pediu, mas quem colocou foi Deus. E quem tirou Saul? O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. E isso serve para nós aqui. Boa parte, né, do nosso grupo aqui são pastores. E eu preciso lhe dizer que quem lhe colocou aonde você está foi Deus. Mas o mesmo Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. E um dos primeiros passos que o cristão deve dar é aprender a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 8, diz que quando nós meditamos na palavra do Senhor, os nossos caminhos prosperam. E a vida de um cristão, ouça, a vida de um cristão é pautada por arrependimentos. Um cristão, ele não é porque ele se tornou um cristão que ele vai se tornar perfeito. Nós seremos eternamente seres imperfeitos que servem a um Deus perfeito. E esse ser imperfeito que serve a um Deus perfeito, quando ele erra, ele precisa se arrepender. Então, o arrependimento, ele é pauta dentro da vida de um cristão. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. Saul ainda estava no trono, mas Deus já não estava mais com ele. Às vezes nós ainda estamos em lugares onde Deus já não está mais conosco. E nós precisamos ter o discernimento disso. Onde é que Deus nos quer colocar? Para onde Deus quer nos levar? Qual é a rota? Qual é o modelo? Hoje o apóstolo Túlio aqui, não sei você, mas abriu minha mente para nós entendermos, porque eu não quero passar pelo que ele passou quando ele contou a história aqui de Brasília, onde agora. Inventaram essa história que Saulo caiu do cavalo, não tem isso na Bíblia. E para completar, eles disseram que o cavalo era branco, né? Tem uns negócios assim invocados aí nas pregações do povo aí. Quarto e último erro de Sansão. Sansão já não orava mais. Quando a gente fala de equipar os santos, o maior equipamento para os santos, a maior arma do santo é a oração. Porque a oração é a sua comunicação com Deus. A oração é o teu momento com Deus, é o teu encontro com Deus. Você não tem uma outra forma de se relacionar com Deus que não seja através da oração. E Sansão já não fazia mais isso. Sansão já tinha perdido o foco. Sansão já não tinha uma vida mais consagrada. Quando você tem uma vida de oração e intimidade com Deus, Deus continua falando conosco. Quando você tem uma vida de oração e intimidade com Deus, Ele nos revela o que nós precisamos fazer. Quando você tem uma vida de oração e intimidade com Deus, Ele nos guia e nos livra dos laços de Satanás. Sansão, ele era um nazireu, mas nós não vemos mais Sansão queimando incenso ao Senhor. Incenso fala de oração. Sansão não fala mais com Deus sobre o seu casamento. Sansão não apresentou a Deus a possibilidade desse novo relacionamento com essa mulher chamada Dalila. E Dalila era uma mulher idólatra, filisteia, fora do projeto da bênção de Deus para a família de Manoá. E Sansão escolhe uma mulher no meio dos inimigos para agora fazer parte da sua vida. Desobedecendo às orientações do seu pai, de Manoá. Então, qual é o espírito que se aposta de Sansão agora? Se esvaziou da oração e abriu espaço para um espírito chamado espírito da rebeldia. E todo rebelde
terá pela frente uma Dalila para roubar a sua unção. Todo rebelde vai se encontrar com uma Dalila, com um laço, para poder ter a sua unção sugada, roubada. Sansão foi a Gaza. Olha quanta coisa já aconteceu em Gaza, para a gente entender por que a tal da faixa de Gaza é problema, é barra pesada. E o texto diz que foi ali em Gaza que Sansão viu Dalila. Foi em Gaza que Sansão coabitou com Dalila. Sansão não levou a sério as advertências que ele já tinha recebido. Quando as pessoas têm ouvido a palavra de Deus, sendo advertidas dos seus ensinamentos, e não dão ouvidos para praticar aquilo que se aprendeu, tem uma Dalila sempre esperando. Tem muita gente hoje nas igrejas com a síndrome de Sansão. Depois o psicólogo vai desvendar esse negócio aí, né? A síndrome de Sansão, irmão, né? E qual é a síndrome de Sansão? Me permita, doutor Eduardo, né? A síndrome de Sansão é peca porque quer pecar. Sabe que é pecado, mas quer pecar. É síndrome de Sansão. Depois você vai desenvolver como é que chama lá tem um estudo, né? Uma tese, pronto, uma tese. A tese da síndrome de Sansão. Pode escrever. Sansão, então, a partir dali ele torna-se um brinquedo nas mãos dos filisteus. A Bíblia diz que depois que o cabelo dele foi cortado, ele perdeu as forças. Pegaram Sansão, amarraram Sansão e ficaram brincando com Sansão. Sansão virou peteca na mão dos filisteus. Aí eu lhe pergunto, tem quantos cristãos hoje que viraram peteca na mão de Satanás? Porque sofrem da síndrome de Sansão. Pecam porque querem pecar. Porque a gente chega na igreja e diz assim, gente, esse negócio de novela da Globo, isso é do demônio. Pula fora desse negócio de novela. E aí tem gente que no outro dia está lá comentando como é que foi o capítulo da novela anterior. Tivemos, eu não sei como é que foi aqui na Eslovênia, mas no Brasil foi uma febre, o tal do filme da Barbie. Não sei se aqui teve algum impacto. Teve. No Brasil foi uma febre, os adolescentes, as crianças, as mães que eram crianças incubadas, que tiveram suas Barbies, tudo querendo levar seus filhos para assistir. Por coincidência, eu estava num shopping no dia do lançamento desse filme da Barbie com minha esposa, por um outro propósito, e a gente viu esse movimento. Foi aí que eu me despertei, porque um bocado de gente vestida de rosa, né? E deixa eu lhe falar uma coisa, a maioria das pessoas que estavam lá com as vestimentas era o pessoal das letrinhas. Das letrinhas. Cada dia bota uma letra diferente, né? E eles ficam chateados quando a gente esquece uma letra, viu? Que culpa nós temos se cada dia ele bota uma letra diferente, né? Nem o Google atualiza o negócio, meu irmão. Toda hora é uma letra. E a gente erra, eles... Está errado, né? Mas vamos lá. Sansão vira brinquedo na mão dos filisteus. E não foi por falta de aviso. Sansão foi dar uma voltinha naquela que era uma das maiores cidades dos filisteus, que era Gaza. O que era Gaza naquela época? Preste bem atenção nisso para você entender a importância de Gaza. Gaza naquela época era uma cidade que tinha cerca de 48 quilômetros quadrados apenas. Mas Gaza era a cidade onde passava todo o comércio do Egito. E o Egito naquela época era a maior potência do mundo a nível comercial. O Egito tinha um exército que era o mais forte. Os Estados Unidos da América daquela época era o Egito. E Gaza era a cidade de passagem para que o Egito pudesse enviar para a Ásia, para toda a região ali
abaixo do Oriente Médio. E essa rota, todas as rotas que iam para as caravanas do deserto passavam por Gaza. E o curioso é que Sansão, como hebreu, ele não poderia estar em Gaza. Olha que coisa interessante. Obrigado. Sansão não poderia estar em Gaza. Gaza era a cidade de Filisteu. Por que Sansão ia para Gaza? Ia para o pecado. Mas por que ele se arriscava indo para lá? Porque ele confiava na sua força. Ele ia, dizia, não, se Filisteu ficar na minha frente, eu desço o sarrafo nele. E ali Sansão se aventurava a ir para um ambiente de pecado, confiando na força do seu braço, confiando no seu corpo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Na verdade, eu creio que nós somos um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Aí cada um faz a sua ordem como entende e como quer. Mas eu entendo que nós somos um espírito, né? Que temos uma alma e habitamos nesse corpo. O problema é que Sansão, já com seu espírito vazio, permitiu que a sua alma fosse forte, acreditando que seria como o seu corpo. E nem sempre a nossa alma, que é a nossa mente, que é são as nossas atitudes, nem sempre o nosso corpo vai responder de acordo com a nossa alma. Por que o pastor Marco parou de jogar bola? Porque o jogador de futebol chega a uma idade que aquilo que a alma quer fazer, o corpo já não responde, já não obedece. A bola vem de lá, o que ele 15 anos atrás fazia, ele pensava, vou chegar naquela bola ali, vou pegar, vou fazer. Quando ele pensa em ir, o zagueiro já passou, já pegou a bola. Aí olha, eu já coloquei, ó, meu time está escalado, hein? Ninguém rouba minha escalação não, que eu já registrei na FIFA, já mandei o bid, não muda mais não, hein? Muda mais não. Pastor Marcos, os filhos dele, tudo. Pastor Gerson, que é professor de futebol de salão, está tudo no meu time. Aí vocês montam de vocês aí. Os meninos é tudo aí. Menos de 20 anos é tudo no meu time. Não pode mudar porque está já no bid, lá na FIFA. Ninguém muda mais. Se mudar, depois é desclassificado, o jogo é anulado, porque... Então não pode, porque esse risco não. Mas vamos lá, para a gente encerrar. Vamos para o próximo. Aí eu já falei. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Sansão circulando por Gaza, pelos becos escuros, tentando satisfazer a sua alma, arrisca a sua própria vida por uma noite com uma mulher chamada Dalila. E a estratégia de Sansão, achando que a força dele ia livrar ele de todo o mal, ele cai no laço, perde a sua força. E os filisteus, ansiosos por vingança, fecharam os portões da cidade e ficaram de plantão. Lá na Bahia a gente diz assim, ficaram na moita, né? É assim, né, Frederico? Esperando Sansão sair. E é curioso porque de início o programa de Sansão era ficar até amanhecer. Só que quando você vê no texto, diz que meia-noite ele larga Dalila lá e decide correr, decide sair, achando que naquele horário não tem ninguém. Só que ele não sabia que os filisteus já estavam ali de plantão. O que eu percebo, o texto não diz, mas é que Sansão meio que ficou com remorso. E aí, só que o homem vai entender isso, né? E aí quando foi meia-noite, disse, eu vou embora. Já fiz o que eu tinha que fazer,
minha alma já foi satisfeita. Então amanheceu o dia, ou ir embora agora. Na cabeça do Sansão, eu creio que ele pensou, tanto faz, agora eu vou aproveitar agora esse horário porque não tem ninguém. Só que o laço já estava montado. Deixa eu lhe contar uma coisa. Todo dia, Satanás tem um laço preparado para a gente. Todo dia tem uma armadilha colocada no nosso caminho. Todo dia. Mas deixa eu te falar uma coisa também. A Bíblia diz no Salmo 91, versículo 11, que todo dia o Senhor dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. E sabe para que esses anjos recebem a ordem? Para ir à nossa frente, tirando, partindo o laço, preparando pastos verdejantes, veredas tranquilas para nós passarmos. Porque todos os dias o Senhor dá ordem a esses anjos. Porque lá em 1 Pedro capítulo 5 diz que o inimigo ele continua ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está ao nosso derredor. Mas os anjos da Bíblia diz que estão ao nosso redor. O que é mais perto, o redor ou derredor? O redor. E tem uma matemática que aí eu fico com o Escopel, quando ele fala muito da lógica, né? E aí, números é lógica e isso ninguém pode mudar. Porque se existe o redor e o derredor, redor estão os anjos e os demônios estão ao derredor. Mas eu preciso ir para uma lógica matemática. Porque a Bíblia diz que junto com Lúcifer foram expulsos 1/3. Se for expulso 1/3, significa que ficaram 2/3. E se eu entendo um pouquinho de matemática, 2/3 é o dobro de 1/3. Então, para cada demônio ao nosso derredor, tem 2 anjos de plantão, irmão. Pode aplaudir Jesus? Síndrome de Sansão. Pode passar. É o pecado que não foi tratado corretamente. Assim o pecado volta e derruba o chamado. É a síndrome de Sansão. Gaza. É interessante. Sabe por que Gaza foi o lugar da prostituição e depois de Gaza foi o lugar da humilhação? Vocês sabem por que Gaza foi o lugar da prostituição e depois foi o lugar do sofrimento de Sansão? Vocês sabem por que Gaza foi o lugar da prostituição e depois foi o lugar da morte de Sansão? Ouça. Porque a ruína, ela vem sempre no mesmo lugar onde o pecado começa. O abismo e a ruína vai acontecer aonde o pecado começou. Estamos falando de prostituição. Hoje é muito comum, aqui eu tenho muitos pastores, com certeza você já tratou alguém na igreja com prostituição virtual. Hoje em dia, eu estava até brincando no último encontro com Deus, porque nos livros, na hora da quebra de maldição, está lá e tem lá, você que trouxe aqui para o acampamento revista pornográfica. Eu falei, gente, tem que mudar esse livro. Não é porque revista pornográfica é coisa de 40 anos atrás, que ficava nas bancas de revista lá em Porto Alegre, né, irmão? É que os meninos passavam assim e tinha um plástico, né? Aí você tinha que fazer amizade com o cara da barraca para poder, ele abria o plásticozinho para você poder olhar, depois ele lacrava de novo lá, botava para vender para os adultos. Então não existe mais revista pornográfica. Acho que nem Playboy, ainda tem Playboy, acho que nem tem mais Playboy, nunca mais ouvi falar de Playboy. Então hoje é virtual. Só que a ruína vem exatamente onde o pecado começou. O pecado de Sansão foi em Gaza. E lá foi o lugar da humilhação. Foi onde ele virou peteca na mão dos filisteus. Lá foi o lugar do sofrimento, porque mataram Sansão aos poucos. E lá também foi o lugar da morte de Sansão. Porque a ruína vem exatamente onde o pecado começa. Tudo começou em Gaza e tudo terminou em Gaza. E hoje
essa prostituição que se tornou inicialmente virtual, mas ela acaba se concretizando de forma carnal. Eu conheço dezenas de casos que, quando foi identificada a prostituição virtual, ou seja, era aquele homem, e pasmem, algumas mulheres, que enquanto o companheiro ou a companheira estava dormindo, na madrugada ia para o computador. E o flagrante acontecia. Assistindo filmes eróticos. E isso era discipulado, isso era tratado. Mas a síndrome de Sansão não era curada. E aí insistia, era permanecer num pecado que já sabia que era pecado, que já tinha sido tentado, tratado. E aí o final da história de muitos casais é que aquilo que era só virtual se concretiza no físico. E na cabeça de alguns discípulos, o que é ainda virtual é tratável. Mas quando é carnal, aí não tem perdão. Não tem desculpa. E aí vem a separação, vem o divórcio, vem o sofrimento dos filhos. Mas por quê? Porque para muitos, enquanto é virtual, incomoda, mas é passível. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: pecado continua pecado. Tem nome e sobrenome, não tem pecadinho nem tem pecadão. Porque a ruína vem exatamente onde o pecado começou. E para finalizar, santidade é um estilo de vida. É um estilo de vida que revela seu interior. Não é uma vestimenta de marca que impacta o seu exterior. É um estilo de vida, nós precisamos decidir ser separados. Não é uma decisão, eu decido ter como estilo de vida a santidade. Eu decido ser separado, eu decido não fazer a mesma coisa que os outros fazem. E para mim não foi fácil, porque, como eu disse no início, eu vim de uma área empresarial. E muitos dos meus amigos empresários, a gente se reunia toda sexta-feira de tarde no restaurante Baby Beef. Ali, aquele almoço que começava 2 horas da tarde na sexta e acabava de madrugada, com bebida, conversa. E aí dali do restaurante já ia para o barzinho. Do barzinho já inventava uma mentira para a mulher, dizendo que estava em reunião, estava em alguma coisa, na verdade já estava na gandaia. E quando você olhava 2, 3 horas da manhã, você estava num motel com a mulher que você conheceu naquela noite. Quando eu me converti numa quarta-feira. E faltavam 48 horas para ter o almoço. E eu vivi esse conflito. Eu vou dizer o que para os caras? Vou chegar lá, está todo mundo já com uma garrafa de uísque na mesa, o chopp rodando, e eu vou dizer o quê? E eu disse: não, eu vou dizer a verdade. Cheguei na mesa e disse para eles: gente, eu queria só um minutinho de atenção de vocês. Todo mundo parou. Disse: olha, na linguagem de hoje eu diria, né? Eu decidi ser separado. Mas na época eu não entendia isso ainda. Eu só contei para eles e falei: olha, eu fui para um culto quarta-feira, na primeira igreja batista do Brasil. E lá, a pastora pregou, a apóstola Niara. A pastora pregou João 10:10, que é um texto na Bíblia que diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E ela disse que o principal alvo de destruição do inimigo é a família. E vocês sabem o quanto que minha família já foi destruída, e vocês sabem como é que o diabo também está destruindo a família de vocês. E eu vim aqui hoje só para dizer a vocês que a partir de agora eu não venho mais para esse almoço. Aí, calma. Aí teve um endemoniado lá que disse, um amigo meu que disse assim: rapaz, você pule fora enquanto é tempo. Esse pastor dessa igreja, quando descobrir que você é empresário, ele vai tomar seu dinheiro todo. Pule fora. Na hora que ele souber que você é empresário, ele vai limpar a sua conta. Eu sei como é que funciona esse negócio. Tem uma tia minha que é da igreja. Sai fora desse negócio. Você ainda tem chance. Só que eu estava tão convicto, porque na verdade era um misto de convicção com a necessidade.
Porque eu sabia que eu não tinha força de vencer a minha própria carne, a minha própria alma. Eu sabia que eu precisava de algo mais forte do que eu, e que esse algo que eu não entendia direito ainda era o Espírito Santo. Eu ainda não tinha tido uma experiência, mas eu percebia que eu só tenho esse caminho. Porque se eu persistir onde eu estava, eu ia perder minha família. E eu nunca mais apareci naquele almoço. Mas depois de alguns anos eu encontrei com aquele mesmo amigo empresário no aeroporto. Eu viajando para um congresso e ele indo para um negócio de um reggae night lá dele lá. Aí ele encontra comigo no aeroporto e diz assim: e aí, rapaz? Como traduz aí, mano. É um free night. E ali ele me abordou no aeroporto e disse: rapaz, e aí? Como é que tá aquele negócio de crente lá? Você ainda está lá ainda? Eu falei: rapaz, eu não lhe conto. Já se passaram, a gente já tem quase 10 anos já, sem se ver. Ele: sim, mas e aí? Para comer, o pastor tomou seu dinheiro. Eu falei: não, rapaz, tomou não. Eu fui consagrado pastor, estou cuidando da igreja. Ele: ah, entendi. Você agora vai tomar o dinheiro dos outros. O cara continuava endemoniado, irmão, né? Ainda continua até hoje, pela misericórdia, Deus vai salvar ele. Mas vamos lá, né? Finalizando, essa santidade que é um estilo de vida, não existe santômetro, né? Eu não tenho como colocar aqui agora um aparelho aqui no pastor Marco para ver o nível de santidade. O seu nível de santidade está 93,5. Quer dizer, o irmão, que pode ser melhor, né? Não tem como você medir o nível de santidade de ninguém. Sabe por quê? Porque a santidade é algo que vai lhe sustentar de uma forma como os alicerces de um prédio. Todo mundo vê o prédio, mas ninguém sabe o que está lá embaixo segurando o prédio. Ninguém está vendo as colunas que precisaram ser lançadas ali, as sapatas, né, que são colocadas, os alicerces. Ninguém está vendo a fundação que precisou ser feita, porque aquele prédio, antes de crescer, primeiro ele cresce para baixo, e depois ninguém vê. Santidade é essa experiência. Se você quer, né, equipando os santos de Deus, você vai precisar entender que a santidade vai ser o seu estilo de vida, em que as pessoas não vão poder mensurar, porque elas vão ver só o prédio, mas elas não vão conseguir entender o que elas não veem. E você não tem que ficar explicando para as pessoas quem você é. Você precisa agir como tal. É o seu estilo de vida. Eu queria que você ficasse de pé. A última aqui, ó. Santidade não é um apelido, é uma identidade no caráter de quem nasceu de novo. Vou repetir. Ainda tem mais um depois. Santidade não é um apelido, é uma identidade no caráter de quem nasceu de novo. E por último, relacionamento com Deus é como uma pessoa no rio. Se você está no raso e os seus pés estão na areia, você está no rio, mas o controle é seu. E com os pés na areia você vai onde você quer. Enquanto você está no raso, você se move no rio da forma que você deseja. Mas quando você vai para o profundo, você também está no rio, mas o controle é da correnteza. Seus pés já não estão mais, não sentem mais areia, então você vai no movimento agora do rio. Relacionamento com Deus é como uma pessoa no rio. Aí você escolhe se você quer ficar com o pé na areia
ou se você quer deixar ir no movimento da correnteza. Deus não se manifesta, Deus nunca se manifestou em qualquer lugar. A Bíblia fala de um lugar chamado Santo dos Santos. Um lugar que nem todos tinham acesso. Era o Santo dos Santos. Para compreendermos as coisas de Deus, nós precisamos entender sobre a santidade de Deus. E a pergunta nessa noite é: se sabemos de tudo isso que eu preguei aqui hoje, por que nós não abandonamos o pecado? Se o que eu falei hoje aqui não é novidade para ninguém, por que nós temos dificuldade de abandonar o pecado? Sabe por quê? Porque nós ainda não odiamos o pecado tanto assim. E eu vou te dizer mais. Sabe por que nós não nos aproximamos de Deus tanto quanto queremos e devemos? Pelo mesmo motivo. Porque talvez nós não amamos a Deus tanto assim. A verdade é que a maioria de nós ainda não tem o nível de coragem, o nível de ousadia para renunciar a tudo. Ninguém venha com a falácia, com a mentira de não, eu renuncio tudo. Mentira. Tem coisas que você ainda tem dificuldade de renunciar. Coisas que talvez para você são coisas tão pequenas, mas elas ainda representam um percentualzinho lá, que tem travado algumas coisas na nossa vida. Amamos mais a nossa vida e as coisas da vida do que às vezes a presença de Deus e o reino dele. Às vezes ainda nos iludimos com as coisas que o mundo pode nos oferecer, com uma casa nova, um carro novo, joias, viagens. Tudo isso ainda ilude um pouco a nossa alma. E nós temos que vigiar muito. Porque é como uma linha de trem. Se o vagão anda para um lado, ou se o vagão anda para o outro, é como a santidade e o pecado. Quando você anda para um lado, você se aproxima de um e se afasta do outro. Para onde o vagão vai? Se vai na direção da santidade, quanto mais vai, mais você se distancia do pecado. Mas se você vacila e o trem começa a ir mais para o lado do pecado, você automaticamente está se distanciando mais da santidade. Muitas vezes nós sabemos o que é adoração, mas temos dificuldade de sermos aqueles que o Senhor está à procura, que chama de verdadeiros adoradores. Mas até sabemos o que é adoração. E a Bíblia diz que Deus está à procura. E por que Deus continua à procura? Eu creio que esse versículo ele tem muito a ver com a volta de Jesus. Eu acho que Jesus só volta quando ele encontrar os verdadeiros adoradores. E o texto diz que precisam adorar ele em espírito e em verdade. Deus deu grandes experiências a grandes homens na Bíblia. Adão, a Bíblia diz que falava com Deus todos os dias. Enoque andou com Deus ao ponto de foi arrebatado. Noé obedeceu e fez uma arca a pedido de Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Moisés falava com Deus face a face, viu a glória de Deus. E nós? Qual é a nossa decisão? Queremos realmente ser equipados? Ou é só mais um tema de mais uma conferência? Qual é a nossa decisão hoje aqui na Eslovênia? Eu creio que ninguém aqui veio passear. Por mais que o jogo seja um atrativo, mas o jogo é só a cereja desse grande bolo que foi a conferência. E que bolo bom e gostoso, hein, irmão? Será que você pode levantar suas duas mãos?
para que o Senhor possa te encontrar nessa noite, porque Ele continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que ao redor do trono estão os anjos, e a Bíblia diz que só há um som no céu ao redor do trono, e o som que se ouve no céu é Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. Você pode se juntar aos anjos hoje. Eu quero lhe convidar a levantar suas mãos e se juntar aos anjos, porque os anjos ficam chamando por Ele, dizendo que Ele é santo. Aleluia, poderoso é Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Aleluia. yeah. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia, diga santo. 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 Abre a tua boca, abre a tua boca. Santo. Se junte aos anjos. Abre É a o tua boca. Senhor Deus poderoso. Ele é digno, só Digno Ele. de louvor. Digno de louvor. Só Ele, só Ele, só Ele. Tu és santo, yeah. Enche o céu. Santo, Enche a ovinha. e é o Senhor Deus poderoso, Digno, 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 digno. digno de louvor. Só Ele é, só Ele, só digno de louvor. Só Ele é santo. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. Declare, cante. Aleluia. Is the Lord and eu a ti, Senhor. Diga aleluia, cante. Aleluia.